Em primeiro lugar, o sumário, eu vou falar um bocadinho, vou dividir em três pontos esta apresentação. Em primeiro lugar, vou mostrar um pouco daquilo que são as fontes de informação existentes sobre o estudo da missionação e do colonialismo em Moçambique. Num segundo momento, vou tentar apresentar e demonstrar aquilo que é o potencial documental dessas fontes, e num terceiro momento refletir um pouco sobre os problemas relacionados com o excesso da informação e as metodologias que eu estou a adotar para ultrapassar esses problemas. Ora, em primeiro lugar, eu gostava de falar um bocadinho daquilo que são as fontes do bispo. Nós temos na nossa faculdade, no arquivo, um espólio riquíssimo, pertencente ao bispo da Beira. Nesse espólio temos vários documentos, homilias, mensagens de Natal, crónicas. Eu gostava de realçar sobretudo os diários e a correspondência, que são aqueles que acho que são mais ricos e que podem interessar não apenas a mim, mas também a outros investigadores que estudem temáticas da missionação e da presença colonial portuguesa em Moçambique. Para além destas fontes do espólio do bispo, ele, ao longo da sua vida, foi publicando várias pastorais. Nós temos aqui um mapa das dioceses de Moçambique. Este já é um mapa posterior. Ora, em 1940, e sobretudo em 43, quando o bispo vai para Moçambique, o mapa das dioceses é completamente diferente. Por exemplo, aqui no sul, estas três dioceses fazem parte da diocese de Lourenço Marques. No norte, estas três são pertencem à diocese de Nampula, e todo este centro de Moçambique depois viria a dar origem à diocese de Tete e Quilimane, e a Beira pertencem à grande diocese da Beira, que é a maior da colónia. Um outro aspecto sobre as pastorais, que a seguir vou falar um bocadinho delas melhor, é que o bispo, como podem ver pelos títulos, ele fala de assuntos muito, muito diferentes, ou seja, não é apenas ligado à missionação, a textos de caráter religioso, mas toca em alguns pontos críticos sobre o colonialismo português, que aliás depois vão causar alguns incidentes com o regime. Continuando, para quem quer estudar temas como estes, eu coloquei aqui uma série de arquivos onde eu identifiquei que existe material para o meu estudo, ou seja, existe muita coisa. Para quem quer estudar temas como a presença colonial portuguesa em Moçambique, eu diria que os mais relevantes é o Arquivo Histórico Ultramarino, e depois, tendo a oportunidade também de ir a Maputo, o Arquivo Histórico de Moçambique. Para aquelas pessoas que se poderão interessar mais por temas ligados à missionação e à igreja em Moçambique, aí temos sobretudo os arquivos privados das congregações religiosas, mas que é mais difícil aceder, o Arquivo do Vaticano também, para onde eram enviados relatórios das missões dos bispos, etc., mas que também são um pouco mais é um arquivo mais difícil de aceder. Ora, cá em Portugal temos o Arquivo da Anunciatura Apostólica de Lisboa, que, pelo que sei, também recebia os relatórios dos bispos e das missões. Portanto, temos cá em Portugal alguns arquivos com muita documentação. Passando a outro tipo de fontes, eu aqui neste slide apresento alguns jornais diários, algumas publicações coloniais e imprensa missionária. É importante destacar que as fontes que eu apresento aqui foram já filtradas, isto é, porque eu olhei para aquilo que era a imprensa da missionária e aquilo que era a imprensa jornalística, e percebi quais eram realmente os jornais e as revistas que, no meu caso, seriam interessantes analisar. O Diário de Moçambique, logo, porque foi fundado pelo Bispo e pela Diocese. O jornal A Voz Africana, que foi também um jornal fundado
pelo Bispo, com o apoio da Diocese, e que tinha a particularidade de ser destinado sobretudo à população africana, que sabia ler e escrever. E depois aqui só não vou falar evidentemente de todas as revistas, mas para também terem uma ideia de como é que eu estou, hum, a trabalhar em termos metodológicos, eu percebi que seria interessante analisar uma revista missionária que me desse uma perspectiva global das missões católicas a nível mundial, que é, por exemplo, a revista O Missionário Católico. Outra revista também muito importante na época, Portugal em África, revista de cultura missionária, que é dedicada sobretudo às missões do ultramar português e onde eu consigo perceber mais ou menos o que é que está a acontecer nas outras dioceses e não apenas na Diocese da Beira. E por último também, caso eu tenha a possibilidade, vou querer estudar e analisar as principais revistas das congregações religiosas que enviavam missionários para a Diocese, onde posso destacar, por exemplo, as missões franciscanas, que têm muita documentação sobre o trabalho dos missionários, sobre as missões, etc. Para além deste género de revistas, é claro que há aquelas mais ligadas à propaganda do regime, como Portugal Colonial, revista de propaganda e expansão colonial, e depois um conjunto alargado de publicações, como as da Junta de Investigação do Ultramar, que são estudos financiados pelo Estado Novo, portanto, são obras de regime que evidentemente depois tem que se ter cuidado nessa análise. Concluindo a parte das fontes, evidentemente há todo um outro conjunto de diários, memórias de missionários, livros de viagem. Eu aqui coloquei apenas algumas que para a minha investigação acho que serão necessárias. Algumas delas já tive a oportunidade de ver e contém muita coisa interessante, mas para quem quer estudar um tema do género que eu estou a estudar, sobre o colonialismo e a missionação, de facto o que não falta são fontes. Esse, aliás, é um dos grandes problemas que eu vou falar um pouco mais à frente, mas pronto, isto aqui é, digamos, apenas algumas das que podem interessar também para outros investigadores. Passando agora ao segundo ponto desta minha apresentação, o potencial documental e os problemas destas fontes de informação. Eu não poderia, evidentemente, falar de todas, portanto, escolhi três, aquelas que eu considero ser as três principais fontes para o meu estudo, e que são os diários, a correspondência e as pastorais do Bispo da Beira, e vai ser um bocadinho, vou refletir um bocadinho sobre as dificuldades e as potencialidades destas três fontes. Ora bem, começando pela correspondência do Bispo. Na nossa faculdade, no arquivo, temos 2 lotes de correspondência, são centenas e centenas de cartas, de 1949 até 52, sendo que os anos de 51 e 52 não estão completos. Quais são as vantagens desta correspondência? Como podem ver, eu já coloquei aqui alguns exemplos. O bispo enviava cartas para o ministro, para pessoas da administração, para advogados, médicos, convidava missionários para vir para as missões, cartas com os missionários, e evidentemente encontram-se coisas fabulosas, e é possível compreender a realidade colonial, a administração colonial, fazer vários estudos só através desta correspondência. Há alguns problemas, por exemplo, aqui nós conseguimos ver bem a letra, percebe-se bem a letra do bispo, mas em alguns casos isso não acontece. Há algumas cartas, até bastantes cartas, as letras estão bastante apagadas. De vez em quando o bispo escreve em francês, em espanhol, em italiano, em latim, cartas escritas todas em latim não, mas frequentemente aparece uma ou outra frase em latim também. Portanto, temos esses problemas que evidentemente são ultrapassáveis e são uma excelente fonte, como podem ver.
tenho aqui mais outros exemplos da correspondência sobre assuntos políticos, alguns casos, de vez em quando aparecem alguns casos, por exemplo, um padre que andava com mulheres casadas, etc. Passando um pouco aos diários, esta foto, a imagem que eu coloquei aqui é enganadora, porque tal como a correspondência aparece assim a letra toda muito bonitinha e visível, há partes em que não é assim, mas de forma geral posso dizer que os diários estão bem visíveis. O grande problema é que são muitos, porque são muitos anos para analisar. Portanto, os diários começam em 1943, vão até 67, faltam 2 anos, já de 66 e 62. O problema é que, enquanto que nós aqui, por exemplo, vemos que o bispo usa meia página para escrever, para tomar algumas notas do dia, às vezes ele, quando vai, por exemplo, para as missões ou noutras alturas, faz as visitas às missões ou a outros lados, ele escreve 1, 2 páginas, portanto, acaba por é extremamente rica, porque encontramos aqui de tudo, de tudo o que ele faz, desde a falar de padres, pessoas que recebe, as visitas que faz, as igrejas, os planos missionários que ele está a tentar desenvolver, mas depois acaba também por ser muito maçador e um dos problemas que eu estou a ter agora é que absorve muito do meu tempo, é absorvido só nesta fonte. Portanto, temos aqui, tal como coloquei na correspondência, alguns exemplos de textos do bispo. Este de 27 de junho de 1947 é uma visita que o bispo faz às missões e, digamos, é um caso típico de ele vai lá, conhece o chefe do posto, percebe-se do ambiente, no caso fala de uma escola de artes que existia e que querem entregar às missões, fala de um dos contactos dos rapazes com as raparigas, etc, etc. Depois temos aqui outro exemplo, a 27 de dezembro de 1946, em que o bispo fala das pessoas da cidade. Uma coisa muito interessante é que percebe-se que a sociedade colonial tem algumas características que são bastante diferentes da sociedade da metrópole. Outros exemplos, críticas à sociedade colonial, por exemplo, enfim, uma série de coisas, até pessoas que vão visitar o bispo só para pedir dinheiro ou para outros assuntos. Passando para as pastorais eu posso dizer que é uma fonte que me está, de certa forma, a fascinar, porque está a ser surpreendente. Nós podemos pensar que estamos numa ditadura, não é? E que é a censura, e que provavelmente as publicações que existem não vão, nas publicações que são feitas, não vai existir críticas ao regime. Ora, o que acontece é que com a concordata assinada pelo Vaticano e o Estado Novo, os bispos portugueses estavam isentos, as publicações dos bispos portugueses estavam isentas da censura. Portanto, uma das coisas que me tem pronto, admirado é o facto de estar a encontrar várias críticas ao regime, à administração colonial e ao próprio governo e, aliás, também ao ministro das colónias. Aqui coloquei uma crítica ao governo por causa da questão escolar, porque já me apercebi que basicamente é o bispo e a diocese que controla quase toda a educação do centro de Moçambique. Portanto, o caso aqui que é referido é o Estado Novo entrega 30 escolas à diocese, mas basicamente algumas são palhotas, não têm dinheiro e o bispo é que se tem que desenrascar e a diocese. Outras críticas, por exemplo, ao trabalho indígena e aos agentes coloniais que o bispo refere, e é preciso ter em conta que estas pastorais tinham normalmente uma tiragem, nos anos de 40, uma tiragem de 900, 1000 exemplares, e que era difundida e eram obras lidas
pela elite colonial de Moçambique, e o bispo aproveita para fazer várias críticas àquilo que alguns agentes coloniais fazem e que impedem, por exemplo, o trabalho dos missionários e das missões, porque chegam às missões, às escolas, pegam nos trabalhadores, muitas vezes em crianças, e levam-nas para trabalhar quase à força para determinadas regiões. Encontramos também críticas, e reparem que eu estou a citar tudo de uma fonte, que é a Pastoral sobre o Colonialismo, de 1946. Portanto, outras pastorais de bispo vão ser muito mais problemáticas, sobretudo quando chegamos a meados dos anos 50 e 60, quando a questão da colonização começa a ser contestada a sério a nível internacional. Algumas das pastorais do bispo, que refletem exatamente sobre o futuro de Moçambique, vão criar conflitos entre a diocese e o Estado Novo. Passando então ao último tópico, que é como ultrapassar as dificuldades do excesso de documentação. Ora, neste tipo de estudos é evidente que existe tanta documentação que muitas vezes torna-se complicado para o investigador primeiro perceber o que é que vale realmente a pena trabalhar e depois fazer as escolhas mais corretas, porque há coisas que evidentemente terão que ser colocadas de lado, e outras fontes terão que ser analisadas. Ora, as três fontes que eu apresentei até agora, a correspondência, o diário e as pastorais, foram, digamos, ou têm sido a minha base, foram aquelas fontes que eu percebi, ok, eu estou a analisar a ação do Bispo da Beira, portanto são fontes produzidas por ele. Eu, através deste conjunto documental, eu consigo perceber ao longo de todo o seu episcopado o que ele fez. E a partir desta análise vou ver que questões e que problemáticas ainda não estão suficientemente desenvolvidas, ou melhor, estas fontes para umas problemáticas conseguem dar respostas boas, credíveis, mas para outras problemáticas provavelmente não são suficientes. E a partir daí identificar, junto das fontes que eu apresentei no início, aquelas que vou começar a analisar de novo. Por exemplo, neste momento já me apercebi que a próxima etapa é analisar um conjunto documental que constitui, entre outros, por exemplo, o Jornal Diário de Moçambique, que foi fundado pelo Bispo, os relatórios do Bispo também, tanto para a Diocese como para o Governo, perceber os discursos para um lado e para o outro, e depois os processos da PIDE, sobre os relatórios que a PIDE fez quando investigou o Bispo e os missionários da Diocese. Ou seja, é este segundo grupo de documentação que me vai permitir responder a questões que o primeiro grupo não me permite aprofundar suficientemente. Portanto, eu posso dizer que com estes dois grupos de documentação eu consigo fazer uma tese sólida. Evidentemente, existindo mais documentação e também tendo mais tempo para isso, e foi por isso que eu perdi também mais um ano, 4 anos de bolsa de doutoramento, vou tentar explorar outras partes. Um tópico que eu gostava de explorar tem muito a ver também com as missões e com o trabalho dos missionários no terreno, e portanto aí poderia dizer que há outro, dentro das fontes apresentadas no início, daquelas fontes todas, há um terceiro grupo que eu poderei, e numa fase posterior, se tiver tempo, dedicar-me mais a elas, que é sobretudo a parte as revistas missionárias e também alguns relatórios enviados pelas congregações religiosas, etc, etc. Portanto, concluindo, a verdade é que existe imensa documentação para o estudo da colonização, da presença portuguesa em Moçambique e da missionação. As fontes de informação apresentadas são riquíssimas e, do ponto de vista documental, e por essa mesma razão podem ser utilizadas para outros
diferentes géneros de estudos. Ora, a metodologia que eu tenho seguido e que aconselho a outras pessoas que tenham este problema, que é de ter demasiada informação e não saber muito bem que caminho trilhar, é a de optar por perceber primeiro quais são a documentação absolutamente essencial e depois, consoante a investigação, ir percebendo quais as fontes que existem que podem ajudar a responder melhor às problemáticas do estudo. Ora, muito obrigado a todos